Senhor presidente, vereador Brizola, senhores vereadores, funcionários, imprensa, estamos hoje aqui reiniciando o último período desses 4 anos que esta casa já venceu 3. Eu estou regressando hoje, que o vereador Tio Carlos, que eu encontrei aqui naqueles momentos difíceis da casa, estava aqui trabalhando dentro da casa, ajudando as vítimas aqui da queda do edifício. Eu estou retornando hoje, eu tive um período de licença, tive alguns problemas de saúde e necessitei me ausentar para tentar ajeitar a máquina. Os médicos que estão aqui sabem perfeitamente que médico não é um bom paciente. Os médicos não cumprem muito o que os médicos mandam, então, às vezes a gente precisa acreditar que o nosso carro também guiça. Eu queria, nessa volta aqui ao nosso expediente, falar sobre 2 temas rápidos, que tem sempre como ponto em comum, tanto o primeiro que eu vou falar quanto o segundo, uma luta constante pela verdade. A verdade hoje nesse país tem sido uma matéria-prima de difícil prospecção. Muitas vezes o cidadão acha que está falando a verdade, pensa que está falando a verdade, mas na verdade ele não está falando a verdade, está falando alguma coisa que lhe interessa. E às vezes a verdade custa um pouquinho a emergir, muitas vezes parecendo que a verdade está lá na área do pré-sal, ela custa chegar até em cima. Eu, durante esse ano que passou, 2011, eu por várias vezes vim aqui esse microfone falar sobre um problema que não era um problema de todos os vereadores, era um problema especificamente meu e do meu antigo partido, o PPS. Eu vim aqui dizer que me sentia mal, estava me sentindo completamente preso, completamente colocado à margem, porque durante pelo menos 3 eleições o PPS optou por ser oposição, tanto ao governador Sérgio Cabral na primeira e na segunda campanha, na primeira com a deputada Denise Frossard e na segunda com o deputado Fernando Gabeira. E posteriormente também fez uma campanha de oposição frente à campanha contra o atual prefeito Eduardo Paz, com também o deputado Fernando Gabeira. Em todas essas campanhas, eu dizia aqui naquela época, nós que éramos os filiados e candidatos do partido, fomos à televisão colocar qual era a posição do nosso partido, qual eram as práticas do nosso partido, qual era a nossa situação, qual era a nossa posição, e fomos sempre absolutamente contrários nas campanhas e nos governos. O primeiro governo Cabral e neste primeiro governo do atual prefeito Eduardo Paz. E dissemos isso à população. Dissemos a verdade, essa que é tão complicada a gente manter. E isso foi seguindo. Num determinado momento eu vim aqui ao microfone dizer que o meu partido, da época, resolveu mudar radicalmente a sua posição. Resolveu fazer algo que é mudar totalmente aquilo que ele fazia até o momento, inclusive o que faz hoje em Brasília. O PPS lá em Brasília é oposição ao PMDB e ao PT, que estão no governo, e aos outros partidos. É um fortíssimo partido de oposição ao PMDB e ao PT e ao governo federal. E no Rio de Janeiro sempre foi assim, tanto no município como no estado. De uma hora para outra, a partir de determinado momento, em 2011, o partido resolveu caminhar rapidamente para ocupar e fazer uma aliança tanto com o governador Sérgio Cabral quanto com o prefeito Eduardo Paz. E eu disse que me sentia mal com isso, que não faria isso. Chegamos num momento, inclusive, durante todo o ano passado, a ter os 2 vereadores da casa com posições distintas. Eu votava constantemente contra o governo, e o vereador Carlinhos Mecânico, na época também era do GPS, votando a favor do governo, sendo um ferrenho defensor do governo, que ele tinha totalmente era a posição dele.
Mas o partido negava isso. A verdade do partido era essa. E o que aconteceu? Depois da primeira reunião do diretório que decidiu isso, o diretório estadual, por 22 votos assim, decidiu que o PPS iria para a base do governo Sérgio Cabral. Eu, como vice-presidente do partido, votei contrário, botei a minha posição clara contrária. Depois o partido começou a entabular negociações com o prefeito Eduardo Paz. Fui à reunião, botei minha posição contrária, fiz meu voto por escrito contrário. Mas o partido caminhava para isso. Eu, num determinado momento, achei que era impossível continuar e pedi, solicitei a minha desfiliação do partido. Isso aconteceu em setembro do ano passado. Após esse período, resolvi migrar para um outro partido. E a briga foi essa. Eu fui depois acusado pelo meu antigo partido, e é essa a única coisa que eu queria esclarecer aqui, chamar de verdade. Foi dito num documento que eu não tinha nenhum motivo para mudar de partido, que o meu caso era um caso psiquiátrico, porque o partido ao qual eu pertencia nunca esteve na base do governo estadual, nem iria para a base do governo municipal. E aí, graças a Deus, a minha tese sempre foi ao contrário dessa. O partido já estava no governo, já era governo. Para minha alegria e tristeza ao mesmo tempo, em decisão que está no portal do partido de ontem, decisão de segunda-feira, o diretório diz o seguinte: reunido na última segunda-feira, dia 13, o Diretório Municipal do PPS do Rio de Janeiro decidiu por 15 votos a favor de 6 abstenções apoiar a candidatura do PMDB às eleições da Prefeitura do Rio de Janeiro. Será elaborado um documento de intenções a ser submetido à direção do PMDB para, a tempo próprio e cumprimento do calendário eleitoral, a decisão seja oficialmente homologada. O deputado Stefano Essessian fez uma exposição em separado sobre os motivos que justificaram o término da sua intenção de ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então, a verdade que é tão complicada, finalmente veio à tona o próprio partido que emite um documento dizendo que nunca foi governo e irá para o governo, acaba de decidir oficialmente para o governo. Eu lamento profundamente que isso tenha acontecido, porque acaba-se uma discussão que era absolutamente normal, e o partido tem todo o direito de optar pelo lado que ele quiser. Agora tem que reconhecer que ele mudou de opinião, ele tem que reconhecer que ele mudou de posição, ele tem que reconhecer que ele não pode me obrigar a ir para um caminho que ele não tomava até aqui, que eu defendia esse interesse do partido, mostrando um caminho. E quem mudou, quem se tornou infiel, não fui eu, foi o partido. Então, só queria registrar isso, porque eu já fiz 2 discursos sobre isso na casa, e queria deixar bem claro que estou absolutamente consciente de que não faltei com a verdade, nem traí absolutamente ninguém. Quem traiu não fui eu. Em segundo lugar, senhor presidente, para encerrar, que eu já passei todo o tempo, eu consegui ouvir e ler, não tudo evidentemente, que não teria capacidade física para ouvir todo o discurso que foi feito aqui pelo secretário Guaraná, mas uma parte que eu tive um pouco mais de atenção, que foi a parte onde o prefeito fala sobre a saúde, em que ele coloca os avanços da saúde, na visão dele, que eu concordo plenamente em muitos aqui colocados, como o aumento da cobertura de saúde da família, como o aumento de recursos para a atenção básica, como a inauguração de equipamentos de saúde, que é absolutamente verdadeiro. Só ele não avalia o resultado disso. O prefeito tem inaugurado quase que semanalmente clínicas da família. Diz o documento, já são 52 e 10 UPAs. O que o prefeito precisa fazer, e os vereadores que dão apoio ao prefeito precisam fazer também, é visitar essas unidades para avaliar o seu funcionamento. Não é citado em nenhum momento aqui os hospitais da rede da cidade, apenas que eles vão inaugurar, apenas o Pedro II, Paulo Werneck. Não se tem uma linha sobre o funcionamento dos hospitais Lourenço Jorge, Salgado Filho, Miguel Couto e Souza Guiar. É preciso ir lá. Há uma crise que nós passamos o ano inteiro discutindo aqui. Fui informado e li ontem no site do Conselho Regional de Medicina que o prefeito finalmente não quis receber a categoria dos médicos, resolveu receber a direção do Conselho Regional de Medicina. Parabéns. E que o prefeito, segundo informação
para manter a luta pela verdade, eu vou dizer o que está escrito no site do CREMERG. O prefeito Eduardo Vaz recebeu 3 membros da diretoria do CREMERG, do Conselho Nacional de Medicina, que apresentaram esse absurdo que acontece hoje, que esse hospital da cidade tem médico ganhando 6.500 contra médico estatutado ganhando R$2.000. Todos não concursados, ganhando mais dos concursados. Tem professor dando aula para residente, ganhando 1/5 do que ganha o residente, que é o aluno dele. O prefeito diz ter reconhecido e que tentará suprir essa lacuna. É isso que nós temos discutido o tempo inteiro. É isso que não deixaram nem ter uma CPI, que vergonhosamente essa casa fez 2 vereadores retirar as suas assinaturas, dizendo que a situação melhorou. Isto para essa casa é uma mancha e ficará o resto. Nem todos vão ler isso, ver esses vereadores vão dizer nas suas bases que nunca fizeram isso, mas fizeram. Lamentavelmente fizeram isso. E o que nós estamos brigando o tempo inteiro é que há uma crise, há um péssimo funcionamento da rede em relação à política de recursos humanos. As clínicas são maravilhosas, as UPAs são excelentes, mas não podem funcionar porque falta a mão de obra, faltam médicos que entram e saem em altíssima rotatividade, porque há uma política errada na Secretaria de Saúde em relação aos recursos humanos. Então eu queria só reconhecer o discurso do secretário Guaraná e a réplica em relação a isso. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho, o prefeito falasse um pouquinho, se ele sabe o que está acontecendo na rede de hospitais ligadas ao seu governo. Muito obrigado.